Quais cidades vêm à sua mente quando você ouve o nome Europa? Tenho certeza de que para a maioria das pessoas, são cidades como Paris, Londres, Barcelona ou Roma. Muito poucas pessoas pensariam em cidades como Belgrado, Sófia, Minsk ou Chisinau, embora essas cidades também estejam na Europa. Isso é exatamente o que divide a Europa em duas partes. À direita está a Europa Oriental e à esquerda está a Europa Ocidental. A Europa Ocidental é conhecida por suas economias ricas e bem desenvolvidas, onde o PIB per capita é de cerca de 68 mil dólares, enquanto na Europa Oriental, o PIB per capita é de apenas 14 mil dólares. Da mesma forma, se mapearmos a Renda Nacional Bruta, RNB, per capita neste mapa, que mostra a renda média anual, as áreas em vermelho representam as regiões com os menores níveis de renda e as áreas em verde representam as regiões com os maiores níveis de renda. Você pode ver claramente que todas as áreas de alta renda estão na Europa Ocidental, enquanto as áreas de baixa renda estão na Europa Oriental. A Europa é dividida por uma linha econômica invisível que não se deslocou nem 1 centímetro desde a Segunda Guerra Mundial. Mas por que isso acontece? Por que há uma diferença tão grande entre a Europa Oriental e Ocidental, apesar de estarem no mesmo continente? A história e a geografia da Europa desempenham um papel importante nessa divisão. No vídeo de hoje, vamos examinar como a Europa Oriental se tornou tão pobre, enquanto a Europa Ocidental se tornou tão rica. Apesar de ser o segundo menor continente do mundo, a Europa tem sido o continente mais poderoso no século XX e no século XXI. Até hoje, a maioria das grandes potências econômicas está localizada na Europa, e é por isso que a Europa tem uma influência significativa na política mundial. Se olharmos para o mapa da Europa, ao sul ela é delimitada pelo Mediterrâneo, Mar Negro e Mar Cáspio, enquanto ao norte pelo Oceano Ártico e a oeste pelo Oceano Atlântico. A Irlanda e a Islândia, localizadas no Oceano Atlântico, também fazem parte da Europa, e até mesmo a Groenlândia é cultural e politicamente considerada parte da Europa. Agora surge a pergunta: apesar de serem culturalmente, religiosamente e geograficamente conectadas, por que há uma diferença tão grande de desenvolvimento entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental? Para entender a primeira causa disso, precisamos voltar 80 anos, quando, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mapa da Europa se parecia mais ou menos com isso. Os países marcados em verde eram essencialmente aqueles onde existiam democracia e uma sociedade capitalista, enquanto os países marcados em vermelho estavam sob o controle direto da União Soviética ou eram influenciados pela ideologia comunista soviética. O socialismo, ou mais comumente conhecido como comunismo, era na verdade a ideia de que todos os recursos, negócios e terras de um país deveriam estar sob o controle do governo. Dessa forma, em vez de apenas algumas pessoas se tornarem ricas, todos na sociedade teriam oportunidades e retornos iguais. Assim, saúde, educação e moradia deveriam estar igualmente disponíveis para todos. O problema com essa ideologia era que as pessoas não tinham incentivo para abrir negócios ou inventar algo novo, porque o governo controlava todos os lucros. Qualquer negócio que você fizesse seria de propriedade do governo, que distribuiria os lucros igualmente entre as pessoas. Então, por que alguém se esforçaria mais se todos vão receber a mesma parte? Por outro lado, em uma sociedade capitalista, as pessoas tinham a liberdade de administrar seus próprios negócios, obter lucros, e a participação do governo era apenas na forma de impostos. As empresas tinham que dar uma parte de seus lucros ao governo como impostos, e isso era tudo. Naquela época, as pessoas da Europa Ocidental evitavam visitar a Europa Oriental, e as pessoas da Europa Oriental também tinham a mentalidade de que a Europa Ocidental era uma sociedade capitalista maligna, por isso também não iam para lá. No entanto, entre 1945 e 1991, a Europa Ocidental, com base na ideologia capitalista, estabeleceu indústrias e avançou muito além da Europa Oriental. Então, em 1991, com o colapso do comunismo, a União Soviética também se desintegrou, e todos os estados europeus que estavam sob o controle soviético se tornaram independentes. Mas mesmo hoje, mais de 30 anos depois, a Europa Oriental ainda está economicamente muito atrás da Europa Ocidental. Mas por quê?
Um fator importante nisso é a geografia da Europa Oriental. A geografia da Europa Oriental está entre dois extremos. De um lado estão as terras planas da Ucrânia, Polônia e Bielorrússia, que são muito férteis para a agricultura. Mas, por outro lado, essas terras planas facilitam muito a invasão de inimigos nesses países. É por isso que esses três países sempre foram o centro de conflitos na Europa. A Polônia é talvez o país mais invadido da Europa, alvo de todos os impérios, seja da Suécia, do Império Otomano ou da União Soviética. Devido à falta de montanhas, sempre foi fácil para os inimigos invadirem e saquearem esses países da Europa Oriental, e apesar de terem terras férteis, esses países historicamente não conseguiram aproveitar muito de sua produção agrícola, porque os exércitos invasores destruíam tudo a cada poucos anos. No outro extremo, no sudeste da Europa, estão os países dos Balcãs, onde há tantas montanhas que a construção e a infraestrutura sempre foram extremamente difíceis, e é por isso que estão entre os mais atrasados da Europa Oriental. Mesmo do ponto de vista da paz e da estabilidade, a Europa Oriental permaneceu muito volátil. Desde 1991, todos os conflitos na Europa ocorreram na Europa Oriental, e isso não só afetou as economias desses países, mas também suas taxas de imigração. Primeiro, durante as guerras da Iugoslávia, milhões de pessoas fugiram dos países dos Balcãs em direção à Europa Ocidental, causando uma enorme escassez de trabalhadores qualificados. E agora, com a guerra em andamento entre Rússia e Ucrânia, houve uma imigração massiva de ambos os países, levantando novamente questões sobre o futuro da Europa Oriental. Mas se eu falar sobre o fator mais importante que torna a geografia da Europa Oriental desfavorável, é o acesso aos mares. A maior vantagem que os países da Europa Ocidental têm é que eles são cercados por mares de todos os lados. O Mar Báltico no nordeste, o Mar do Norte e o Oceano Atlântico a oeste, e o Mar Mediterrâneo ao sul. É por isso que no século XVI, esses países da Europa Ocidental tiveram a oportunidade de explorar rotas comerciais e novos continentes através dos mares, estabelecer colônias lá e depois explorar os recursos dessas colônias e trazê-los de volta. E foi isso que os impérios britânico, espanhol e francês fizeram. Esta é a razão pela qual 40% da riqueza mundial estava sob o controle desses três impérios. Foi esse acesso aos mares que permitiu ao Império Otomano governar o mundo por centenas de anos. Naquela época, ter um porto significava que um país era muito poderoso. Agora, enquanto a Europa Ocidental controlava o comércio global pelos mares, a Europa Oriental era praticamente enclausurada em terra e quase desconectada desse comércio global. Mesmo aqueles países da Europa Oriental que tinham acesso ao mar estavam localizados em regiões que precisavam passar por estreitos para alcançar o resto do mundo. Por exemplo, países como a Polônia tinham que passar pelos estreitos dinamarqueses para chegar ao Oceano Atlântico, e como esses estreitos eram controlados pela Suécia e pela Alemanha, eles cobravam taxas pela passagem. Da mesma forma, os países do sudeste da Europa tinham que passar pelo Estreito de Bósforo, que estava sob o controle do Império Otomano. Mesmo após atravessá-lo, para chegar ao Oceano Atlântico, eles tinham que passar pelo Estreito de Gibraltar, que em vários momentos foi controlado por muçulmanos, pelos espanhóis ou pelo Império Otomano. Portanto, a Europa Oriental dependia fortemente da Europa Ocidental para o comércio marítimo. Depois, no século XX, a Europa Ocidental ganhou outra vantagem natural quando grandes reservas de petróleo e gás foram descobertas no Mar do Norte. Essas reservas transformaram a Noruega, o Reino Unido, os Países Baixos e a Alemanha em potências do século XXI. Por outro lado, a Europa Oriental não teve tanta sorte em termos de recursos naturais. Além das terras férteis, não foram descobertos aqui recursos naturais significativos. No entanto, não é que a Europa Oriental esteja completamente privada. Sua produção agrícola, em particular, é tão forte que, se o comunismo não tivesse interferido, a Europa Oriental poderia ter se tornado o celeiro de alimentos do mundo. Embora esses países tenham se tornado independentes da União Soviética em 1991, os efeitos do comunismo persistiram por muitos anos. Apenas a Polônia, a República Tcheca e a Romênia conseguiram se desenvolver um pouco, e a razão para isso foi que eles se tornaram membros da União Europeia. Agora, por que os outros países não se tornaram membros da União Europeia? A resposta é que existem certos requisitos para aderir à UE, e uma dessas condições é o nível de corrupção. Se mapeássemos os 10 estados mais corruptos da Europa, você veria que todos estão na Europa Oriental. Agora, eu não estou dizendo que a Europa Ocidental está livre de corrupção. Lá também há corrupção, mas ela não excede o nível de interesses nacionais, e é por isso que a Europa Ocidental ainda domina
domina o mundo, e por isso milhares de jovens de nosso continente ainda sonham em ir para a Europa e se tornar residentes lá, para garantir um futuro melhor para suas futuras gerações. Portanto, em resumo, a geografia e o comunismo são os dois principais fatores que impediram a Europa Oriental de se tornar tão rica quanto a Europa Ocidental. Mas há um ditado que diz que todo cachorro tem seu dia. Algo semelhante está acontecendo com a Europa Oriental. O maior exemplo disso é a Polônia, que tem sido um dos países mais pobres da Europa, mas agora está se transformando rapidamente na próxima superpotência da Europa. Discutimos a transformação da Polônia neste vídeo, e você encontrará o link para este vídeo no final do vídeo de hoje. Da mesma forma, muitas das economias desenvolvidas da Europa Ocidental estão colapsando, e o maior exemplo disso é a Irlanda, cujo PIB per capita é o segundo maior de toda a Europa, depois de Luxemburgo. Mas apesar de ser um dos países mais ricos, as pessoas agora estão fugindo da Irlanda. Mas por que isso? O que está acontecendo na Irlanda que as pessoas não querem mais ficar em um dos países mais ricos do mundo? Para descobrir o motivo, não deixe de assistir ao vídeo sobre a Irlanda clicando no card que aparecerá agora. Estas são todas as fontes que consultamos para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!